Laila Tov, Shalom, Alehi, Baruch Rabá, Bishema Yeshua, Parashat Rayon, Parashat Tesha. Isso? Hoje fomos longe, né? Shalom Alehi, a paz do Senhor Jesus seja com todos, né? Baruch Rabá, Bishema Yeshua, é muito bem-vindo em nome de Jesus. Parashat Rayon, a aula de hoje, né? E Tesha Parashat, ou Parashat Tesha, é a aula de número 9, ou a nona aula. Bem-vindos, vamos prosseguindo, curso de liderança especializado, né? Vamos para frente. Sei que não é fácil, é confrontante, aprendizado custa caro, né? E custa caro, digo, não somente financeiro, mas tempo, intelecto, desgaste físico, mental, né? Para alguns nessas aulas aí, muito sobre psicologia, até um desgaste emocional, né? É confrontante se olhar no espelho e ver o quanto precisamos melhorar. Permita-me orar com você. Yeshua Lamelech, Ayel Ahudi, Tu és o Deus de Israel. Obrigado por Tua presença neste curso. Edifica-nos na graça que é em Cristo. Sim, visita-nos com o poder e pela veracidade da Tua palavra, fazendo-nos crescer em graça e conhecimento, moldando o nosso ministério de acordo com o Teu caráter, a Tua personalidade, ensinando-nos a imitar o Teu temperamento, para servir melhor o bem mais precioso que existe sobre a terra, que é a Tua noiva, a noiva do Cordeiro. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Infunde em nós ânimo, força, sim, Deus, destreza para a aquisição de conhecimento. Toca em nossa mente, desfaz toxinas que produz cansaço físico e mental. Que estejamos dispostos para a recepção da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos continuar estudando o que nós começamos na aula passada. Nós estamos falando sobre liderança baseada em Jesus Cristo, né? Liderança baseada em Jesus Cristo. E nós começamos a falar na aula passada sobre habilidades de liderar baseadas em Jesus. E nós concluímos a nossa aula que Jesus fez uma promessa, que Ele estaria convosco, que não nos deixaria órfãos, mas enviarei o Espírito Santo. E eu disse que Jesus prometeu, né, mas Ele cumpriu o que prometeu. E nós vamos continuar com liderança baseada em Jesus Cristo. Observe bem, eu quero falar de 3 primícias baseadas na liderança de Jesus. 3 premissas. Ele treinou 12 pessoas. Treinou 12 pessoas que influenciaram o mundo de tal maneira que o tempo passou a ser dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, antes e depois da sua existência. E eu sei que Jesus ele é indizível, inexplicável. Mas não foi simplesmente Jesus, o Deus encarnado, e os seus milagres. Os seus discípulos deram continuidade ao seu ministério. Os discípulos deram continuidade ao seu ministério. Tá? E até hoje, as réplicas de Cristo continuam se difundindo. Em todos os tempos Deus tem seus remanescentes e Deus levanta pessoas. Mas o que eu quero lhe dizer é que Jesus treinou 12 pessoas que influenciaram o mundo de tal maneira. E você tem treinado alguém? Como líder, você tem treinado pessoas? Eu sempre disse e continuarei dizendo que uma das maiores virtudes de liderança é o fato de influenciar outras pessoas.
Tá, Jesus influenciou, ou seja, treinou 12 pessoas que influenciou o mundo. Eu sei que eu não sou Jesus para treinar uma pessoa a ponto dela influenciar o mundo. Se eu treinar alguém e esse alguém influenciar o mundo, tudo bem que tem meu treinamento, mas tenha certeza que não é obra minha, é obra do Espírito Santo. Mas é porque a obra é do Espírito Santo, não é por isso que eu não vou treinar. Eu preciso treinar pessoas. Se a minha visão não alcança o mundo, deveria influenciar pelo menos uma rua, uma quadra, um bairro, uma vila, sei lá. Né? Eu sei que nós devemos até acreditar nos nossos projetos e devemos sonhar, entende? Mas se nós não treinarmos pessoas, não pense que nós duraremos eternamente. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava como missionário no Paraguai. E eu sofria muito, irmão. Sofria muito. No Paraguai, o lugar que eu trabalhei era assim, ó. Hoje não. Eu sei que ainda tem lugares difíceis no Paraguai. Não é? Tem lugares difíceis, mas tem riqueza já no Paraguai, né? Muita fazenda, soja. Mas eu trabalhava no meio dos nacionais mesmo e era assim, ó. Quando você ganhava uma família mais na igreja, não pense que não, agora vai aumentar a renda porque você ganhou uma família. Aumentou uma família com quem você ia dividir a sua cesta básica. Né? Sem falar daquela prática do irmão dizer assim: pastor, me vou almoçar em tu casa nesse domingo, vou almoçar na tua casa domingo, vou levar um polho para comermos. Opa, o irmão vai levar uma galinha caipira. Aí o irmão ia no domingo almoçar lá em casa e levava uma galinha caipira, maravilha. Só que ele e a esposa, entende? E 6 filhos, levando uma galinha caipira. Eu tinha que conseguir mais uma galinha caipira ainda, para poder alimentar ele com a família dele, junto com a minha, né? E fazermos um almoço, só para você entender. Entende? Eu ganhava um salário do Brasil, de uma igreja brasileira que me sustentava, com ajuda mensal de R$300. R$300. E um dia Deus me fez uma proposta de eu sair do Paraguai, porque eu no Paraguai eu era somente um. E se eu saísse do Paraguai eu seria mais de um. Eu não entendi. O Senhor falou: vou te multiplicar. Você sozinho no Paraguai você é mantido. Se você sair do Paraguai, você vai conseguir manter outras pessoas. E eu entendi aquele chamado de Deus naquele tempo. E eu assumi pela misericórdia e bondade de Deus naquela época, só com o meu ministério itinerante, do que eu ganhava de oferta nas pregações, seminários e congressos, eu passei além da minha vivência e me sustentar, eu adotei 6 missionários no Paraguai. Entende? Então, ainda que a sua mentalidade não alcance o mundo, mas que ela possa abranger um território. Tenha projetos. Jesus treinou 12 que influenciaram o mundo. Eu já encontrei, uma vez eu passei numa igreja, acho que eu posso falar, acho que não vai dar processo não. Não, é porque é pública, né? É pública, tá a placa na igreja. Mas eu passei numa igreja assim e pasmem, o nome da igreja era Treinando Líderes para as Nações. Falei, glória a Deus, Treinando Líderes para as Nações. Glória a Deus pela placa. Pensei, o cidadão deve ter visão, né? Para treinar líderes para as nações. Mas a igreja não cabia 20 cadeiras. Falei, mas tudo começo é pequeno, né? As 20 cadeiras eram bem mal organizadas, em cores diferentes. E a pessoa colocou a placa da igreja Treinando Líder para as Nações, mas ele não conseguia treinar ninguém nem para o bairro.
Entende? Na cidade onde está essa igreja, a igreja não é conhecida. Então vamos sonhar, né? Só não vamos delirar. E precisamos ser concisos. 2 Pedro 3,15. Nós devemos. E não fica bravo não, porque não adianta. 2 Pedro 3,15 diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós. Não precisa ser razoável, tá? Mas treine alguém. Se não for para influenciar o mundo, que influencie um território, um bairro, uma quadra, uma rua, uma cidade, sei lá. Treine pessoas. Você já pensou se Moisés tivesse morrido sem deixar um substituto, sem ter treinado Josué? Você já pensou se Davi tivesse morrido sem treinar o Salomão? Pois é. Você já pensou se Jesus tivesse subido ao céu sem treinar os 12? Treine alguém. Treine alguém. Tá bom? Então a primeira primícia, Jesus treinou 12 pessoas que influenciaram o mundo de tal maneira que o tempo passou a ser dividido antes dele e depois dele. Existem líderes que puderam até ter seus erros, as suas dificuldades, mas morreram e alguém ainda lembra deles. Lembra. Tá? Segunda premissa, ele trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita. Porque eu encontro pessoas com desculpa. Não, pastor, eu até tenho vontade de treinar alguém. Mas esses cabeção, eu tenho vontade de treinar alguém, pastor. Mas esse povo aí, pastor, ixi. Não, pastor, é só o sangue, esse povo é só misericórdia, esse povo é só graça. Já tem outros que falam assim, esse povo é atribulado, pastor, esses cabeção. Jesus trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita. O melhorzinho na psicologia humana, se fôssemos falar do mais perfeito e habilitado para o trabalho, seria Judas o Iscariotes. Era o único que não era Galileu, né? Iscariote. Pois é. Ao olhar humano era o melhor. Mas Deus não usa, né, as coisas pequenas para confundir as grandes? Não são os loucos para confundir os sábios? Judas, não vou dizer frustrante, que Jesus não frustrou. Antes de chamar Judas, Jesus já sabia que Judas o trairia. Então não venha querer formar uma equipe e contar só com pessoas perfeitas, não. Deus usa os imperfeitos, tá? Usa. Se não tiver ninguém, ele usa até jumento. Ele usa até eu, irmão. Usa você. Tá? Ou você acha que você é bom? Eu tenho medo. Que tem pessoas que dizem assim, não, quando antes de eu ser crente eu já fazia tudo certinho, né? Só faltava mesmo era aceitar Jesus. Já nem pecava. O cidadão era merecedor do lago de fogo eterno. Mas ele se achava bom, né? Agora eu tenho medo, porque se ele merecedor do fogo eterno, ele já dizia que era bom, já nem pecava, só faltava aceitar Jesus. Agora que ele aceitou Jesus, ele vai ser mais santo do que o santo dos santos, entendeu? Nós não somos perfeitos. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro 3,18 que Cristo morreu uma vez pelos pecados, aí diz, foi o justo pelos injustos. Sabe o que é isso? É o bom pelo estragado. Foi ele por mim, foi ele por você. Nós não valíamos nada, não. Poderia ter feito-nos de diamante, ele poderia ter nos feito de ouro, de um metal precioso, ou pelo menos de um cobre, né? Mas não, ele nos fez do vil metal, do barro. Eu acho interessante que é o Salmo 103, é o versículo 14, né? 103, 14. Está dizendo que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó, ou seja, o pior do que existe. Mas é pó, mas ele quer pó, mas ele ama. E quando se agrada é pó, ele usa. Então monte a sua equipe. Não fique procurando somente, o dia que eu tiver pessoas, quando eu tiver pessoas, como é que é a expressão que se usam? Sim, quando eu tiver pessoas capacitadas, eu vou montar uma equipe. Viu? Monte uma equipe com pessoas imperfeitas. Liderança serve para capacitar, serve para formar. Tá? Terceira primícia, Jesus. O seu estilo de liderança pode ser usado por qualquer um de nós. Seu estilo de liderança pode ser usado por qualquer um de nós.
Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas já há 7 anos Deus me deu um projeto para se tornar a maior rede nacional de oração para mulheres no Brasil. Trabalho feminino. E Deus me deu essa estratégia no trabalho de ser imitado. Fácil de ser imitado. Para você ter ideia, eu queria uma vez expandir uma igreja e eu falei, vou colocar cultos nos lares. E eu fui num culto um dia de um grupo que se reuniu, chamando todos. E lá no grupo, irmão, o irmão que tocava violão, você não tem ideia do quanto ele tocava bem. E para cantar, sei não, mas eu acho que tinha anjo que tinha inveja dele cantando. Besteira, né? Anjo com inveja. A organização naquele culto foi perfeito. A mensagem que o líder daquele grupo naquela noite pregou, você não tem ideia. Que mensagem! O espaço que tinha para sentar e o conforto para os visitantes naquele culto familiar, você não tem ideia. Tinha até som. E o lanche que foi servido depois do culto? Naquela noite eu saí e mais tarde eu fui orar e eu falei com Deus, agradecendo por tudo aquilo. E que culto perfeito, que trabalho perfeito, que louvor, que mensagem, que organização, que recepção, que lanche. E eu tenho um costume, às vezes tem gente que pensa que eu estou dormindo, não é? Eu tenho um costume de às vezes eu silenciar na oração. Eu sempre digo que nós devemos orar não é até Deus ouvir, não. Nós devemos orar até ouvirmos Deus. Por isso que eu tenho às vezes um costume de silenciar e passar alguns momentos em silêncio. E no silêncio Deus fala. E eu falando sobre aquele culto, e depois Deus falou comigo que para o que eu queria para o projeto de expansão, se eu achava que aquele culto era o grupo nota 10, aquele grupo de todos era o menos favorável para o trabalho que eu queria. Eu não entendi. O Senhor falou, é o trabalho que fica falou comigo, né, ao meu coração, é um trabalho que fica difícil de ser reproduzido. Um novo convertido poderia até dizer, eu gostaria até de aderir ao projeto, mas como eu vou receber um culto na minha casa? Minha casa não tem a condição que aquela casa tem. Eu não consigo receber um culto e recepcionar o povo daquele jeito. Eu não consigo dar um lanche daquele jeito. O outro diz assim, eu até gostaria de assumir um grupo desse para ter um grupo de evangelismo na minha casa, mas eu não sei tocar que nem fulano e nem cantar que nem fulano. O máximo que eu sei é colocar um CD, um hino para cantar no celular para a gente cantar junto. Não é um modelo mais fácil? Pois é. Mas outro diz assim, eu não consigo tocar e nem cantar que nem fulano. Outro diz, até gostaria de ter um grupo desse, mas jamais eu vou ser líder, porque jamais eu vou conseguir trazer uma palavra que nem aquele líder deu. Modelos difíceis de ser imitado. Deus me fez entender que o grupo melhor é aquele que não tem condições de receber, que recebe todo mundo apertado. O lanche não é o dos mais top, não é o dos melhores. Não. O louvor é simples, às vezes nem tem tocador. Isso dificulta a reprodução. Melhor mesmo é o celularzinho tocando ali, um playback e todo mundo cantando junto, né? Qualquer um, até um desafinado consegue cantar em cima. O cantor está cantando, vamos cantar junto. É um modelo fácil de ser reproduzido, entendeu? Só estou lhe dando ideias, lhe mostrando que o estilo de liderança de Jesus pode ser usado por qualquer um de nós. A liderança de Jesus foi extraordinária, sim. Mas não pensa que ela é inimaginável, que ela é indizível, inigualável. Não, Jesus criou um modelo fácil de ser reproduzido. Vai dar certo, tá bom? Deus abençoe. Eu falei de 3 primícias na liderança baseada em Jesus Cristo. Agora eu preciso falar de 3 categorias de força que você precisa entender
Você tem força. Agora, para facilitar, divida na didática, divida a sua força em 3 categorias: força do autodomínio, força da ação e força das relações. Para você entender melhor, eu vou falar sobre isso. Força do autodomínio. Quem nunca falhou? Eu diria que foi só Jesus. Mas, se você ler Bíblia, você vai descobrir que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Eu sei que tem muita coisa que até não parece no nosso... Alguém diz, será que alguém já deu uma cantada em Jesus? Alguém pensa assim, né? Oxe. Livro de Lucas, né? Tem um lugar que Jesus estava pregando e no meio da multidão uma mulher diz assim, bendito o ventre que te deu a luz e bendito os seios que tu mamastes. Isso aí, Jesus diz assim, mais benditos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as guardam, tá? Deu essa resposta para ela. No português não parece muita coisa na cultura brasileira, mas vai na cultura judaica, quando ela diz assim, bendito o ventre que te deu a luz, né? E bendito os seios que tu mamastes, ela deu uma cantada em Jesus. Na verdade, ali já é escrito no grego, em Lucas, e falando da crença helenista, né? Não da tradição judaica, né? Mas Jesus, apesar de seu idioma natural ser o aramaico, de falar fluentemente o hebraico, né? Mas também pregava em grego, né? Falava grego. E ela, na crença helenista, na mitologia grega, quando ela estava dizendo assim, tu é um deus grego, tu não é desse mundo, nossa, tu é formoso como um Apolo, entende? Ela está falando disso, bendito o ventre que te deu a luz e os seios que tu mamaste, ou seja, que gato que você é. Jesus, ou seja, em tudo Jesus foi tentado, ele nunca falhou. Quem nunca falhou? Se Jesus foi tentado, sim, ele não orou no Pai Nosso dizendo, ele disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E no Getsemani, na tentação, na agonia do jardim, ele pediu, mas ele disse assim, todavia, ou seja, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia, quer dizer, ainda não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, ele tinha vontade, nunca falhou porque ele dominava, tá? O seu instinto. Então, porque Jesus é 100% Deus, mas ao mesmo tempo, entenda, 100% homem. Isso é difícil de explicar pela aritmética, porque 100% com 100% na totalidade são 200%. E Jesus não, ele não era 200%, é 100%. Ao mesmo tempo que era 100% Deus, era 100% homem. E não é que era metade Deus e metade homem, ele era todo Deus, ele era todo homem. Então, ele foi santo na sua natureza humana? Foi, mas porque se santificava e teve domínio próprio. Então, se eu perguntar quem nunca falhou, só quem nunca falhou foi Jesus, tá? Mas ele foi tentado, sujeito às mesmas paixões. Agora, entenda, você falha, eu falho, mas vamos buscar o autodomínio. Então, estou falando da força do autodomínio, tá? Se você não sabe quem é, não pode ser líder. Conheça você mesmo. Quando eu digo conheça você mesmo, eu estou dizendo conheça seu temperamento, conheça seus instintos, conheça os seus eus, seja ele o aberto, o fechado, o seu eu oculto. Já falamos sobre isso, né, nas aulas passadas. Sim, conheça sua personalidade, os pontos fortes e os fracos do seu caráter, tente melhorar. Se você não sabe quem é, você não pode ser líder. Você tem que ser tão treinado em conhecer pessoas a ponto de que você conheça-se a si mesmo e tenha facilidade de conhecer os outros. Então, Jesus disse, só para você ter uma ideia, Jesus disse, eu sou. Tá? Eu sou. Então, conheça quem você é. E quando ele disse eu sou, ele se tornou aquilo que ele dizia ser. Você não pode dizer, irmãos, nós estamos caminhando para um grande projeto, mas continuar fazendo as mesmas coisas, nas mesmas atitudes. Eu prego numa igreja, em 2010, 150 crentes. E vou lá no projeto de vida e o pessoal diz que vai ganhar gente. Aí eu vou lá de novo no ano 2020, era 150, 10 anos atrás. Vou em 2020. Tem 130, 150, ou seja, parece que foi diminuir.
E quando eu pergunto quem estava aqui há 10 anos atrás quando eu vim, daqueles 150, 15 levanta a mão. Porque a igreja é como se fosse uma rodoviária, entra muita gente chegando pela frente, mas parece que a porta dos fundos está aberta, né? Então, conheça a si mesmo e também conheça o próximo. E assim nós vamos moldando o nosso caráter, temperamento, personalidade, tá? E se nós dissermos que estamos caminhando para um grande projeto, nem que seja aos poucos, mas nós precisamos avançar. Eu não posso liderar um grupo em 2010 e dizer que eu estou crescendo e avançando, e chega em 2020 eu estou com o mesmo número. Aí tem gente que diz assim, Noé ficou 120 anos pregando e salvou só 8, só sua família. Se eu salvar 8 já está bom demais, né? A gente encontra desculpa até para ser incompetente, né, irmão? Ele se tornou aquilo que dizia ser. E ele foi fiel à sua missão. Sabe por que muitas vezes nós não conquistamos tanto quanto gostaríamos? Porque prevaricamos. Fracassamos no propósito, desistimos da ideia, né? Seja fiel à missão a qual você foi chamado. E ele acreditou em si mesmo. Acreditou em si mesmo. Se você não acreditar em você, não pense que eu serei obrigado a crer por você mesmo, tá bom? Então, para que outros acreditem no seu projeto, você primeiro precisa crer em você mesmo. Então nós falamos aqui da força do autodomínio, né? E ainda falando de força do autodomínio, ele não dependia da aprovação dos outros. Isso aqui é polêmico, porque eu quero dividir isso aqui em duas questões. Porque na aula 1, falando sobre liderança servidora, irmão, você não pensa que eu estou inventando aula não, tá? O nosso curso são 26 aulas, tá? E eu tenho as 26 aulas elaboradas. Claro, eu estou estudando para melhorar raciocínio, com certeza. Projeção de slide, que é uma coisa que eu sou muito burrão, estou tentando melhorar. Nunca tinha trabalhado nesse sistema online e eu não tenho condições de formar uma equipe, eu não tenho equipamentos bons, então é eu que estou trabalhando com slide, edição de vídeo, filmagem. Mas eu acredito, vai dar certo. Tá? Então, por isso que eu digo assim, o curso são 26 aulas e eu preparei as 26 aulas e elas estão aqui também, além de estar em projeto de papel, informática. Então me lembro muito, na primeira aula, quando falava sobre liderança servidora, eu falei da necessidade de sermos aprovados, de termos aprovação dos outros. Falei sobre isso. Agora estou dizendo que ele não dependia da aprovação dos outros. E parece um paradoxo, porque eu quero colocar em 2 pontos. Nós precisamos da aprovação dos outros e ao mesmo tempo, no outro extremo, nós não precisamos da aprovação dos outros. Como assim? Precisamos ou não precisamos, afinal? Seja crente, seja um líder de Deus, seja mulher de Deus, seja homem de Deus, a ponto de influenciar os outros de que o projeto que você tem foi Deus que lhe deu. Entenda? O projeto que você tem, Deus lhe deu. Então, creia nisso. E não dependa da aprovação dos outros para executar o seu trabalho. E monte sua equipe. Acredite que Deus está no negócio. E não dependa da aprovação dos outros. Rompa pela fé. Avance em cima de todas as dificuldades. Foi o que Jesus fez. Agora é claro que você não pode viver na reprovação da visão popular. Por exemplo, pastorear uma igreja onde eu tenho 100 crentes e 90% está querendo que eu morra, que Deus me leve para o céu ou para o inferno. O importante é que eu morra, né? Ou quer que eu saia, Jesus transfere ele daqui, manda outro
E tem gente que é transferido, né? Você conhece muito isso aí. Chega lá na outra igreja, eu já vi isso aí, de crentes fazerem acampamento ao redor da igreja e barrar a convenção na entrada e dizer: aqui ele não toma posse. Não, aqui ele não toma posse. Ele não prestou lá, ele não presta aqui. Então tem gente que é rejeitado. Entende? Nós não podemos ter a rejeição da noiva. Você está entendendo? Então nós precisamos da aprovação dos outros. Mas eu estou falando no sentido aqui de autodomínio. Tá? Elabore o seu projeto e não fique esperando pelos outros e pela aprovação para a execução. Não, comece a trabalhar. Tá? Jesus, ele não desperdiçava a sua energia. Tem gente que desperdiça a sua energia para tanta coisa. Tem gente que eu falo com irmãos, eu tenho amigos que eu falei, vamos fazer o curso, não é por questão financeira. Eu não vou fazer, pastor, porque eu não tenho tempo. Ele não tem tempo de assistir uma aula de 1 hora por semana. Não tenho tempo. Será que ele não tem tempo ou não sabe coordenar o tempo? Mesmo no trabalho de Deus, tem pessoas que desperdiçam a energia. Por exemplo, tem gente que gasta 80% da energia com o rebanho, da sua energia, da sua força com o rebanho, e 20% com a sua equipe de liderança. E deveria ser o contrário. Jesus fez o contrário. É 80% com a sua equipe de liderança e 20% com o povo, com a membresia. Então não desperdice a sua energia. Tem gente que gasta tantas suas energias em outras coisas que quando a bênção chega ele já está cansado, né? Tem gente que diz aí que meu pai trabalhou tanto que eu já nasci cansado, né? Desperdício de energia. Faça isso não. Jesus não desperdiçava. Ele fazia as coisas difíceis. Tem gente que quer ser líder só para mandar. Quando chega o pepino, coisa difícil, ele manda os outros, né? Hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, porque ela trabalha no departamento pessoal de uma empresa, e ela falando assim para mim: o patrão está querendo demitir fulano, só que se ele demitir ele tem que pagar os direitos trabalhistas. O patrão é ímpio, tá? Se ele demitir ele tem que pagar os direitos trabalhistas. Então, se o cidadão pedir as contas, é melhor, né? Então, ele está combinando com a equipe dentro da empresa para fazer o fulano se sentir mal. Ele está combinando, comunando para que o fulano se sinta rejeitado. Vamos fazer o fulano sofrer até a ponto dele pedir as contas. Entendeu? Aí tem uma irmã cristã, crente em Jesus, trabalhando nessa situação onde o patrão está pedindo para que ela do departamento pessoal maltrate um funcionário. Ei, situação difícil, irmão. Então, é muito fácil para o patrão dizer assim: ó, eu quero que vocês maltratem fulano, viu? E outro dia que ele chegar aqui, qualquer respostinha já manda ele embora para casa e diz: você não precisa vir hoje não, suspende ele por um dia, vai maltratando. Entendeu? É muito fácil ser líder na liderança secular, né? Para mandar os outros fazer as coisas difíceis, né? E às vezes a gente tem esse mau costume, quando é para tratar rispidamente com alguém, a gente quer mandar outro para que a nossa imagem não seja. Jesus não. Ele fazia as coisas difíceis. Que tipo de líder nós somos? Meu Deus do céu, isso é confrontante. Jesus mostrava gratidão, viu, irmãos? Se tornava agradecido. Jesus demonstrava gratidão. Tem várias ocasiões que Jesus mostrou gratidão, mas eu vou lhe lembrar de uma delas. Jesus usou o barco, o povo ficou em pé na praia e ele pegou o barquinho de Pedro. E Pedro estava consertando redes, né? Redes rasgadas. Pescador de redes furadas. Tem muito líder assim, viu?
trabalha, cansa, está exausto, só não produz o resultado desejado. E Pedro consertando redes. Jesus pegou o barquinho dele, se retirou, deixou o povo na praia e Jesus ficou um pouco na água, porque todos olhavam para lá. E Jesus pregou, usando o barquinho de Pedro. Depois do culto, aí Jesus fez um milagre para abençoar a vida de Pedro. Eu acho interessante, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que já foi em Israel. E se você não foi em Israel, pelo menos procure estudar Israel geograficamente. O monte mais alto da nação de Israel chama-se o Monte Hermon. E é no Hermon que nasce o Rio Jordão. E o Monte Hermon, ele nasce no sul de Israel e aquele que corre, ele nasce nas alturas. Aquele que corre, isso significa Jordão, né? Mas o Rio Jordão ele vai andando assim, ó, assim, ó, pensa que não, do nada o Rio Jordão faz isso aqui, ó. E ele se transforma num tremendo lago. 26 quilômetros de comprimento, 13 de largura, um lago. Chamado de Mar da Galileia. Não é mar, é um lago. Na verdade é a água do Rio Jordão. É água doce, água do Jordão, Mar da Galileia. Claro, como havia no tempo de Jesus 10 cidades, era uma província chamada de Decápolis, quer dizer 10 cidades, ao redor do Mar da Galileia. Quem estava na Tibéria chamava de Mar de Tiberíades. Quem estava na Galileia chamava de Mar da Galileia. Quem estava em Gadara chamava de Mar dos Gezerenos, né? Quem estava em Genezaré chamava Lago de Genezaré. Entende? Mas Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lago dos Gezerenos, Mar dos Gezerenos, dos Gegerzenos também. São várias expressões, depende do lugar, mas é o mesmo lugar. 13 por 26 quilômetros. Lá depois ele afina assim, ó, e fica estreito e continua. E o Jordão segue o seu curso. O Rio Jordão, não sei se você está entendendo, o Rio Jordão vem, chega no Mar da Galileia, depois sai do Mar da Galileia e ele continua. Ele doa toda a sua água para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia doa tudo novamente, o Jordão continua. Lá embaixo o Jordão faz isso outra vez. Bem maior do que o Mar da Galileia. Mar Morto. Pasme. A água não sai para canto nenhum, mas ela evapora. Nunca aumenta o seu nível. Sal. Se você pegar 1 litro de água e dissolver 1 quilo de sal num litro de água e provar, não é tão salgado quanto a água do Mar Morto. Você não pode de maneira nenhuma deixar ela cair no seu olho, do tanto que arde. Além de salgada e enriquecida com alto teor de enxofre. Ali era a cidade de Sodoma e Gomorra que Deus submergiu com fogo. E não tem oxigênio. Senta ou seja, está eu e você, umas 8 pessoas numa roda, a gente vai entrando até a água chegar por aqui, ó. Pensa que não, estamos ali em pé, pisando no chão. Você simplesmente levanta suas 2 pernas e faz a posição como se você estivesse sentado. E fica a gente numa roda ali de 5, 8 pessoas sentado, mas não tem cadeira embaixo. Mas a gente se senta, flutuando na água. A hora que você quiser deitar, pode deitar, coloque a sua mão de trás da cabeça, se deita. Eu tenho fotos no meu Face de eu boiando em cima do Mar Morto. Você não afunda nem querendo. Não tem um peixe, não tem uma vida. Tudo lá é morto. Ele só recebe, ele não doa nada para ninguém. Quando nós doamos, nós estamos mostrando gratidão porque nós também recebemos. Aí você pensa assim, o pastor saiu desse assunto de liderança para falar de geografia de Israel. Não. O que eu quero lhe mostrar é que Jesus foi grato. Usou o barquinho de Pedro para fazer o culto. Depois do culto, Jesus vai operar um milagre
para recompensar Pedro. Ele havia usado o barco. E Pedro foi pescador do Mar da Galileia. Você vai encontrar na multiplicação que Pedro ele pegou numa pesca 153 grandes peixes. Isso é o que diz, né? 153 grandes peixes. Só que o texto original diz 153 peixes dos maiores. Tá? 153 peixes dos maiores. Eu vou lhe explicar o que significa isso. Se você for estudar biologia, a biologia ensina que no Mar da Galileia existe 153 espécies de peixe. 153 espécies de peixe. Pedro é o único pescador que podia dizer assim, se tem algum peixe no Mar da Galileia, eu conheço todos. Eu peguei um de cada espécie e o maior. Sabe o que é isso? Se tinha um tambaqui, ele pegou o maior dos tambaquis. Entendeu? Se tinha um salmão, ele pegou o maior dos salmões. Ele pegou 153 grandes peixes, ou seja, dos maiores, um de cada espécie. Jesus sabe ser grato. Sabe por que o Mar da Galileia é rico em peixe? Ele recebe toda a água do Jordão, mas ele doa. Você sabe por que o Mar Morto não tem nenhum peixe? Não tem vida alguma? Ele só recebe, mas ele não doa. Que líder é você? Tem gente que gosta de só venha a nós o vosso reino. Irmão, eu já me mudei mais do que cigano, né? Essa minha andança aí, em 20 e poucos anos de ministério. Me transferi muito. E tem lugar que o povo é receptivo. Já viu em Minas? Amo Minas Gerais. Minas Gerais tem que sala. Sala lá é para a família, sentar de noite, comer pipoca, ver televisão. Isso é sala. Já viu como é que o mineiro lhe recebe em casa? O mineiro lhe recebe na cozinha e você senta ao redor da mesa. Garrafa de café e aqui e acolá tem um negócio para a gente comer. Isso é mineiro. Ou forma de recepcionar, maravilhosa. Tem lugar que eu morei que a gente engorda. É churrasco para cá e para lá e um na casa do outro. Eu já morei em lugares, o pessoal ama ir no churrasco na sua casa. Ele só não vai chamar você para churrasquear na casa dele. Entendeu? E tem irmãs que gostam de ir comer na casa dos outros. Não ajuda a lavar nem a louça. Mas tem uns que fazem churrasco, a pamonhada lá na casa dele, né? Posta as fotos no Face e marca você. Para dizer assim, olha a bênção que teve aqui na minha casa. Entendeu? Demonstre gratidão. Jesus demonstrava gratidão. Seja grato com as pessoas. Aprenda a receber, mas aprenda a doar. E entenda que a gratidão é a chave que sempre abre outras portas. Jesus, ele assumia a responsabilidade pelo que ele possuía. Está na hora de nós pararmos, né, irmãos, de jogar a culpa nos outros. Pararmos de culpar terceiros. Uma certa ocasião quiseram envergonhar o Pedrão e dizendo que Jesus ele não paga imposto não. E Pedro, conhecendo Jesus, disse, não, vocês estão enganados, o mestre paga. E foram lá falar com o mestre, só que o mestre não tinha dinheiro, né? Mas ele mandou Pedro ir lá pescar um peixe com uma moeda na boca. E aí Jesus está resolvido, o meu problema e o seu, vai lá e paga o nosso imposto, entendeu? Dá a César o que é de César. Tem gente que gosta de pôr sempre a culpa nos outros, arrumar desculpas, subterfúgios. Meu Deus do céu. Assuma a responsabilidade pelo que você possui. Tá? Você está com um problema? Não custa nada você dizer e reconhecer que o problema é seu. É seu. Essas coisas aí do mundo, de coisa secular, de camarada que dá cano nos outros, vende um carro que não é dele, que não está com documento, demora 2 anos para passar um documento, é uma luta dos infernos por uma transferência, que misericórdia. Aí depois o camarada vai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu comprei o carro de você em 2017, nós já estamos em 2020, me ajuda. E o camarada coloca a culpa ainda
Ele diz assim, é porque você saiu daqui da minha cidade. Se o carro tivesse aqui era mais fácil de resolver. Entendeu? O senhor também errou, o senhor passou o carro para os outros, o senhor foi embora do país. Estou falando de situações que eu vivi ou tenho vivido. Entendeu? Essas desculpas esfarrapadas servem para aqueles que são filhos das trevas. Mas para aqueles que exercem liderança no reino de Deus, essas coisas não funcionam. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. E diga, está tendo falha, tem erro, mas é meu, preciso melhorar. Entende? E melhore. Então Jesus assumiu a responsabilidade pelo que possuía. Tá? Para orar pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele disse, Pai, eu graças te dou, porque os que tu me deu, a nenhum deles eu perdi, a não ser Judas, o filho da perdição. Jesus assumia responsabilidades. Nós falamos da força do autodomínio. Continua. Ele não perdia tempo julgando os outros. Se Jesus fosse perder tempo julgando os outros, ele chamou 12, certo? O problema é que 12, no meio desses 12, tem um Judas, um Pedro e um Tomé, ou seja, um que trai, um que nega e um que não acredita. O problema é que de 12 para 3 são 25%. 25% são dos que traem, 25% são dos que negam e 25% são dos que não acreditam. E ainda tem um Bartolomeu, tem um Simão Zelote, né? Simão Zelote, ainda tem um Tiago, filho de Alfeu, mais 25% de pessoas que não vão aparecer em nada. Não tem um versículo escrito, uma alma ganha, um milagre ministrado, uma igreja pastoreada, discípulos de histórias anônimas, mas fazia parte da equipe de Jesus, mais 25%. 50% da equipe já era defeituosa. Eu estou lhe mostrando. Vou parar, senão vou acabar com a equipe de Jesus. Mas o que eu quero dizer, Jesus conhecia todos eles antes de chamar. Quando ele chamou Pedro e André, certo? Capítulo 1, a partir do versículo 35 em João. Quando ele chamou Pedro e André. André chamou Filipe. Aí Filipe foi e chamou Natanael. Natanael perguntou, mas quem é ele? Quando Filipe disse assim, ele é de Jesus de Nazaré. Eles podem vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, se não pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele foi lá. Aí Jesus, naquela alegria, aquela simpatia de pessoa, já disse assim, Natanael, veja um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, um homem que ninguém tem capacidade para repreendê-lo, pois ele não tem nada para ser repreendido. Natanael pensou que era falácia e pensa que ele quer me conquistar. Ele olhou e disse assim, quem te deu autoridade para falar assim de mim? Jesus disse assim, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te via debaixo da figueira. Natanael cai diante do mestre e pedindo perdão. E Jesus disse assim, porque eu te disse que antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira e tu crestes? A partir de hoje, disse Jesus, e olha que Jesus não mente, tá, irmãos? A partir de hoje tu verás os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi o primeiro discípulo a receber dom espiritual de visão antes do Pentecoste. Porque Jesus disse, a partir de hoje tu vai ver o céu aberto e verás anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele recebeu o dom de visão. Agora, por que Jesus disse tu vai receber dom de visão? Porque Jesus estava falando de uma visão sobrenatural. Alguém imagina que ele estava debaixo de uma figueira e Filipe foi lá, debaixo da figueira, chamar ele. Não é isso.
3 homens tinham a mesma idade na Bíblia, no tempo de Jesus. Estou falando de Jesus, estou falando do seu primo João Batista, estou falando de Natanael. Esses 3 viveram com um decreto de morte assinado por Herodes, porque todas as crianças de 0 a 2 anos tinham que morrer. Então essas pessoas tinham que ficar caladas com respeito à sua idade. Se fosse falar, tinha que falar sempre com 2 anos para baixo ou 2 anos a mais. Mas não podia ter crianças, pessoas naquela idade. A vida inteira se escondendo. Pois é. João Batista, seu pai desprezou, rejeitou a função sacerdotal e foi morar com os beduínos, né, com as tribos nômades da Cisjordânia, no deserto. E assim João Batista escapou da espada de Herodes. Jesus, José, avisado por um anjo, tomou a Maria e o menino e foi para o Egito. E Natanael? Você lembra de Abacuque 3,17? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Então veja bem, figueira, videira e oliveira. 3 plantas sagradas para Israel. 3 plantas sagradas para Israel. E os soldados romanos eram ensinados a não tocar nos símbolos sagrados para não extinguir a ira dos judeus. Tinha uns que até era centurião, vinha trabalhar, por exemplo, de Cafarnaum. Ele ama a nossa nação, ele nos edificou a sinagoga, ou seja, é melhor manter amizade com os judeus. A forma que a mãe de Natanael encontrou para salvar o seu menino foi fazendo a sua cabana, a sua casa no meio de uma plantação de figos, se escondendo. Ficava de longe, olhando a estrada. Quando alguém vinha, ela corria para o meio da plantação de figo. E Natanael escondeu isso a sua vida inteira. Só que lá vem José puxando o jumento, Maria no lombo do jumento, e o menino Jesus, bebê recém-nascido, no braço de Maria. Mas olha, entre as folhagens, quando passava a caminho do Egito, e viu Natanael debaixo da figueira. Uma história que ninguém sabia. Entende o motivo dele dizer assim? Porque ele reconhece que é visão de Deus. Quando ele cai de joelhos e Jesus disse assim: porque tu crestes que eu te disse, que eu te vi debaixo da figueira, a partir de hoje tu verás o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pois é, queridos, o que eu quero lhe mostrar é que a equipe de Jesus tinha tudo para dar errado. E eu e você não temos essa presciência, mas Jesus tinha a presciência. Mas mesmo assim, Jesus pegou as peças e disse: é com eles que eu vou trabalhar. Ele não perdia tempo julgando os outros. Trouxeram uma mulher, né? Você conhece a história. Trouxeram a mulher. Eles não eram contra a mulher, eles estavam contra Jesus. Vamos ver, vamos tentar pegar ele, que ele diz, já que ele ama a todos. Trouxeram a mulher e era a 3ª hora do dia, ou seja, era 9 da manhã. Mestre, pegamos esta mulher em pleno ato de adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mulher que adulterar deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Né? Só que a lei de Moisés não diz que a mulher que adultera deve ser apedrejada. A lei de Moisés diz que é aquele que adultera. Eles pegaram uma mulher que todos conheciam a sua má fama. Eles pegaram uma mulher que vamos acusar ela de adultério e ninguém vai ter coragem de dizer não, ela não adultera, porque todo mundo sabe, ela é uma mulher da vida. Talvez a moça tinha trabalhado na promiscuidade até tarde da noite. Foram lá e buscaram ela 9 da manhã, talvez cansada no seu sono. Trouxeram-na. E disse assim: Senhor, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério e a lei diz que devemos apedrejá-la. Por que trouxeram só a mulher? Ela estava adulterando sozinha? Por que não trouxeram o homem que estava junto com ela na cama? Pois é, mentira. Eles não pegaram ela em pleno ato de adultério, era uma mentira.
E Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, dedo em terra. Olhou para os acusadores e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a inclinar-se na areia. E quando ele levantou, não tinha mais ninguém. O que é que Jesus escreveu na areia? Você já parou para pensar? Já vou lhe falar o que é que ele escreveu na areia. Mas só para você ter uma noção. Você tem conselhos importantes para dar para alguém. Mas é muito importante. Primeiro de tudo, o que você vai falar? O que mais pesa. Certo? Deus vai dar conselhos. Eu sei que não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Pecado é pecado. Mas o que pesa mais na mentalidade do eterno, ele coloca em primeiro. O que ele acha de mais repulsivo e agravante. Então, o número 1, não terás deuses, outros deuses. Não farás imagens. Não tome o nome do eterno em vão. Santifica-te um dia para o Senhor, guarda o dia de sábado. Honra pai e mãe. Logo desse, se eu for dizer, o que é o mais agravante? O que ele primeiro queria que eu não fizesse é não tivesse outros deuses. Então, número 1, número 2. Então, quanto mais vai passando, existe uma escada que vai diminuindo a gravidade, entendeu? Aí veja o número 6, não matarás. Aí o 7, não adulterarás. E o 8, não dirás falso testemunho. Você entendeu que se o dizer falso testemunho fosse tão, veja bem, tão pior, ele teria colocado bem mais antes, né? Não diga falso testemunho. Mas está na lista. Ainda que você diga, é um pecadinho, que não tem nada a ver, mas eu posso inventar falso testemunho. Pois é. Olha só. Jesus escreve na areia assim, 7. Não adulterarás. 8. Não dirás falso testemunho. Mas Jesus olha e diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? O pecado dela é o 7, adultério. E o de vocês? Como quem diz, por que não trouxeram o homem que estava junto com ela na cama? O pecado de vocês é o 8. Não dirás falso testemunho. Quem tropeça em um dos mandamentos, tropeça em todos. Ela tropeça no 7, vocês tropeçam no 8. Entendeu? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E saíram de um a um. Jesus olhou e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum, Senhor. Eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Ele não perdia tempo julgando os outros. Dê oportunidade para as pessoas, ame elas, mesmo com seus erros. Você será capaz de transformá-las pelo poder da fé em Jesus e utilizá-las para o reino. Jesus, isso aí é confrontar temperamento, tá? Ele expressava os seus sentimentos. Um líder não pode ser ruim em expressar sentimentos. Expresse os seus sentimentos. Confiava nos seus instintos. Pedia coisas nobres. Enfrentava os seus medos. Ele teve. E ele não desprezava as pequenas coisas. Não desprezava as pequenas coisas. Tem gente que só está querendo coisas grandes, né? Eu não preciso de abajulação. Mas eu sou muito analítico. Permita-eu lhe dizer. E as experiências vão agregando. Houve uma ocasião, eu cheguei num lugar e eu tomei a decisão e eu fui numa igreja. Alguém me falou de um pastor, de um ministério. Eu cheguei numa cidade e eu fui na igreja dele. E seria impossível eu não ser notado. Entende? Pelo traje como eu ando.
pastor falou da dificuldade que ele estava tendo com o aluguel. Eu não tive condições de fazer muita coisa. Dei uma oferta, mas uma oferta não expressiva. Semana seguinte, mas o pastor não falou comigo não. Falou no púlpito, né? Na semana seguinte, eu fui na igreja. Ofertei de novo, participei do culto. O pastor perguntou na primeira vez, tem alguém visitando? Eu levantei a mão, fiquei em pé. Deu bem-vindo. Na segunda vez, tem alguém visitando? Levantei a mão, fiquei em pé. E do jeito que eu sempre ando. Terceira vez eu fui na igreja do pastor. Ele falando que ele estava quase chorando, quase pensando em parar, porque a cruz estava pesada. O aluguel, o contrato venceu, calção, não sei o que, e ele não está tendo condições de renovar. Quem está nos visitando, fiquei em pé. E pasmem, 3 vezes eu fui na igreja daquele pastor e ele não sabe quem sou eu. Ele nunca ficou sabendo quem sou eu. Não é que eu seja grandes coisas. Suponhamos que eu fosse um grande empresário, abastado de bens, e que talvez eu poderia ser a resposta para a angústia dele ou para a oração dele, alguém que poderia, com um simples cheque, resolver todo o problema financeiro dele com respeito àquela renovação do contrato de aluguel. Não estou dizendo que eu quero fama para mim, porque eu sou pastor, porque eu sou ensinador, eu fui lá, o cara não me apresentou. Não. Eu até gosto de ficar em silêncio sem aparecer. O que eu estou dizendo é que estou falando de um exemplo, sem queimar ninguém, estou contando de algo acontecido, que serve para você. Estive 3 vezes numa igreja e ele nunca me deu a mão e perguntou o meu nome, para saber de onde eu sou, de que buraco que eu saí, se eu tenho alguma unção, algum dom, quem sou eu, se eu tenho uma carta, se eu tenho um documento, qual é o meu ministério. Não, ele nunca perguntou. Sabe o que isso significa? Se eu fosse um empresário abastado de bens, que poderia me faltar tudo, menos dinheiro, e eu fosse uma pessoa carente, precisando de uma palavra de um pastor, ou da amizade de um pastor, ou de uma liderança, ele teria me jogado fora. O que eu quero dizer é que entra pessoas e que às vezes você as julga e que você pensa que é só mais um, e às vezes é resposta de Deus para você. Eu preciso que você entenda que Deus nunca usa as coisas, Deus usa pessoas. Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. Relacione-se com as pessoas, converse com as pessoas, se expresse com as pessoas, tá? Converse, porque Deus usará pessoas. É através de pessoas que Deus trará oportunidades para mudar a sua história. Jesus não desprezava as pequenas coisas. Jesus não desprezava as pequenas coisas. Não despreze. Tá? Não despreze. Não despreze. Nós falamos de 3 forças, né? Como que é? 3 categorias de força: a força do autodomínio, a força da ação e a força das relações. Nós vamos terminar a aula aqui, falamos só do autodomínio. E depois nós vamos falar da força da ação e a força das relações. Deus te abençoe. Fique na paz do Eterno. Me chama Yeshua, em nome de Jesus.